Maravilha, pessoal! Vamos passar a mais um bloco de resolução da Codevasf. Vamos trazer um bloco de probabilidade que eu considerei uma questão bem difícil aqui para ser resolvida. Veja só, nessa questão foi fornecido aqui essa probabilidade e foi informado aqui, olha só, estamos definindo uma variável aleatória W e uma variável aleatória discreta t, que é uma função que tem a sua probabilidade, dada como uma função da probabilidade associada à variável aleatória w. Resumindo para você aqui, veja só, se nós quisermos calcular a função de distribuição acumulada de w, isso aqui vai ser 1 menos a probabilidade de w maior ou igual a w, e isso aqui nada mais vai ser do que 1 menos e elevado a menos 2 vezes w. O que nós percebemos muito tranquilamente é que a função de densidade associada a w, quando nós derivamos essa f'zão de x aqui, vai dar 2e elevado a menos 2w. E esse w aqui maior ou igual a zero. Ou seja, se trata de um modelo de distribuição exponencial. Ao olharmos a probabilidade t, veja só, podemos escrevê-la dessa maneira aqui, olha só. A probabilidade de t igual a t vai ser dada por quem? Vai ser dada por f de t mais 1, a função de distribuição aplicada em t mais 1, menos a função de distribuição aplicada em t. Portanto, olha só, a probabilidade associada a t vai ser 1 menos e elevado a menos 2 vezes o t mais 1, menos o 1, aqui vai ficar mais o e elevado a menos 2t. Ou seja, a probabilidade associada a t é e elevado a menos 2t menos e elevado a menos 2t mais 1, da maneira que aparece aí. Para você ver melhor, vou passar para cá. Aí está, para ficar bem claro para você. Bom, com isso, vamos passar a analisar cada uma das questões que ele nos dá aí. Primeiramente, olha só, a questão de número 56, ele quer a probabilidade de t ser maior do que zero. Essa probabilidade, nós vamos obtê-la, primeiramente obtendo a probabilidade de t igual a zero. Como vimos, isso aqui vai ser e elevado a menos 2 vezes zero, menos e elevado a menos 2 vezes 0 mais 1. Portanto, olha só, isso aqui vai ficar 1 menos e elevado a menos 2. Agora, a probabilidade de t maior do que zero vai ficar o quê? Vai ficar 1 menos a probabilidade de t igual a zero, né? Já que t assume valores a partir de zero, nós podemos escrever isso aqui. Portanto, essa probabilidade de t maior do que zero vai ser 1 menos 1 mais e elevado a menos 2. Conclusão, probabilidade de t maior do que zero, isso aqui é igual a e elevado a menos 2. Quando nós partimos aqui para a probabilidade associada a w, veja só, isso aqui ele nos forneceu a probabilidade de w maior ou igual a 1, nós aplicamos diretamente na fórmula do enunciado, menos 2 vezes o 1, isso aqui vai dar
é elevado a menos 2, portanto, isso aqui é uma igualdade e essa questão de número 56 é um item correto, tá? Apenas aplicando aí para nós a descrição analítica dessas probabilidades. A questão de número 57, eu vou deixar ela para resolver um pouquinho depois, porque se nós partirmos para uma solução analítica, nós vamos sofrer um pouquinho nessa questão. Então, eu quero raciocinar com você depois que nós resolvermos as demais, para que tudo isso aqui fique claro para você. Vamos partir então, olha só, para a questão de número 58. O que a gente viu? A probabilidade associada a t igual a t é o quê? É o e elevado a menos 2 vezes t menos e elevado a menos 2 vezes o t mais o 1. Portanto, olha só, a probabilidade de t igual a zero nós já obtivemos anteriormente. Isso é 1 menos e elevado a menos 2. A probabilidade de t igual a 1 é igual o e elevado a menos 2 menos, agora olha só, substituindo t igual a 1, vai ficar menos 2 vezes 2, aqui nessa segunda parcela, vai ficar e elevado a menos 4. Observe, então, o seguinte, probabilidade de t igual a zero vezes a probabilidade de w ser menor ou igual a 1, vai nos dar o quê? Isso aqui vai ser 1 menos e elevado a menos 2. Isso aqui a gente viu que é o quê? É o 1 menos o e elevado a menos 2, dada pela fórmula que foi fornecida no enunciado, né? Olha só. Se isso aqui é dessa forma, a probabilidade de t ser menor ou igual a 1 vai ser essa probabilidade complementar. Portanto, esse produto aqui é o quadrado de 1 menos e elevado a menos 2. E quem é a probabilidade de t igual a 1? Olha só, por comparação direta, o que nós verificamos? Esse resultado aqui é diferente desse resultado aqui. Portanto, olha só, isso aqui é diferente e não igual. Esse item 58, então, é um item que está errado. Vamos partir para a questão de número 59, onde era pedido aqui o valor esperado da variável aleatória t. Veja que, por definição, nós temos o quê? Valor esperado de t vai ser o somatório com t igual a zero até infinito de t que multiplica e elevado a menos 2t menos e elevado a menos 2 vezes o t mais o 1. Essa aqui é a função de probabilidade de t. Então, olha só, vamos ter que sofrer um pouquinho aqui com essa expressão. Estou aparecendo 2 vezes ali, deixa eu voltar para cá. Bom, o que acontece? O que a gente vai ter aqui? Olha só, vamos colocar o e elevado a t a menos 2 em evidência. Nós vamos ter, então, somatório com t variando de 0 até infinito, de t que multiplica e elevado a menos 2t, o que vai ficar aí nesse colchete ali que eu vou colocar como parênteses aqui. Isso aqui vai ser 1 menos e elevado a menos 2. Portanto, esse fator aqui pode sair do somatório
e vai ficar como 1 menos e elevado a menos 2. E aqui nós vamos ficar com o somatório de t e elevado a menos 2 vezes t. Vou escrever desse jeito aqui. Já já você vai entender por quê. T variando de 0 até o infinito. O que acontece com essa série aqui? Essa série... Bom, vamos relembrar aqui então, olha só. Uma soma desse tipo aqui, olha só, t igual a 0 até infinito, com t vezes x elevado a t, onde o módulo de x é menor do que 1, isso aí é uma série geométrica conhecida. O que essa série geométrica resulta? Essa série aqui, ela vai ser igual, vou chamar isso aqui de S. Portanto, essa série geométrica tem um resultado conhecido, que é x sobre o quadrado de 1 menos x. Então, veja só, essa aqui é uma série conhecida e não tem jeito, nós precisamos aplicar isso aqui para resolver essa soma aqui, onde nós temos esse e elevado a menos 2, que faz o papel desse x aqui. Portanto, veja só, essa soma aqui vai ficar e elevado a menos 2 vezes quem? O e elevado a menos 2 sobre 1 menos e elevado a menos 2 e tudo isso elevado ao quadrado. Portanto, nós vamos simplificar isso aqui, veja só. O que vai ficar aqui é o e elevado a menos 2 sobre 1 menos e elevado a menos 2. Podemos ainda pensar em escrever isso aqui de uma outra maneira. Posso afirmar que valor esperado de t, se eu multiplicar aqui por e elevado ao quadrado e aqui por e elevado ao quadrado, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre e elevado ao quadrado menos 1. Portanto, isso aqui é diferente de 0,5. Portanto, o item 59 é um item errado. Eu não enxerguei nenhuma maneira mais tranquila de se resolver esse valor esperado que aí aparece. Vamos partir para a nossa questão de número 60, veja só. Nós temos aqui uma probabilidade condicionada. Veja só como que eu posso escrever isso aqui, ó. Essa probabilidade de t igual a 3, dado w maior ou igual a 3, nós podemos escrever o seguinte, veja só, isso aqui é a probabilidade de w está entre 3 e 4, já que t é igual a 3, né? E por definição, t igual a 3 é w está entre 3 e 4. E w maior ou igual a 3, tudo isso dividido pela probabilidade de w maior ou igual a 3. Usamos aqui a definição de probabilidade condicionada. Mas veja só, w entre 3 e 4 e w maior que 3, isso nada mais é do que a probabilidade de w estar entre 3 e 4. Fica muito tranquilo de enxergar isso aí na reta dos números reais. Portanto, veja só, esse resultado aqui vai ser o f de 4 menos f de 3 sobre a probabilidade de w maior ou igual a 3. Portanto, isso aqui, olha só, vai ficar 1 menos e elevado a menos 2 vezes 4, aqui vai dar menos 8, menos 1, mais e elevado a menos 6. E aqui embaixo, simplesmente aplicando a fórmula, fica e elevado a menos 2 vezes 3, que vai ser e elevado a menos 6. Realizando as simplificações, veja só, colocando ali o e elevado a menos 6 em evidência, olha só, isso fica 1 menos e elevado a menos 2
sobre E elevado a menos 6, que finalmente dá 1 menos E elevado a menos 2, quando realizamos as simplificações. O que a gente viu? Olha só, já vimos pela aplicação da fórmula direta que a probabilidade de W maior ou igual a 1 é elevado a menos 2, a probabilidade de W menor ou igual a 1 é igual a 1 menos E elevado a menos 2. É exatamente isso que a gente obtém aqui, portanto, o item 60 está correto, podemos marcar isso aqui tranquilamente. Passando agora lá para o item 57, que nós deixamos para o final de propósito, o que nós vamos observar? Pelo menos a maneira que eu vi aqui de tentar resolver essa questão sem entrar na parte analítica. Veja só, nós sabemos que W segue um modelo de distribuição do tipo exponencial. Então, sua função densidade de probabilidade é algo desse tipo aqui. O que nós vamos observar? Se nós estamos observando que W é maior que W, dado que T ocorreu, o que acontece? Nós temos um T aqui, eu vou exagerar aqui na figura, tá? Para colocar aqui o T mais 1. Então, esse W, por definição do enunciado, ele está entre T e T mais 1. Esse W é um valorzinho que aparece aqui entre T e T mais 1. O que nós queremos calcular? Veja só. Queremos calcular a probabilidade de W ser maior ou igual a W, dado que T ocorreu. Só que W está entre T e T mais 1. Então, o que nós queremos é essa áreazinha aqui. Queremos calcular essa áreazinha aqui. Pela variação de W, W está entre T e T mais 1. Agora, olhando aqui para esse enunciado de uma maneira geral, ele afirma que U é uma uniforme entre 0 e 1. Portanto, o que acontece? FU de U, né? Se a função densidade de probabilidade de uma distribuição uniforme entre 0 e 1. Ou seja, ele está dizendo que isso aqui ocorre com probabilidade 1. Ele está dizendo que isso aqui é um evento certo de ocorrer. Mas note que se eu olhar aqui por um raciocínio de probabilidade geométrica, e essa é uma ideia que é válida, tá? Desde que a gente tenha o quê? Uma medida bem definida. O que eu estou querendo dizer? Se nós temos um círculo, por exemplo, suponha que esse círculo tem uma área igual a 1, se eu pegar aqui 1/4 desse círculo, a probabilidade de eu ter um ponto aqui nesse setor vai ser 1/4. O que eu vou raciocinar aqui no nosso gráfico? Se eu estou querendo essa área aqui, superior a W, e W é limitado a T mais 1, aqui nesse caso, veja que toda a área, ou a área maior que eu posso ter, vai ser o quê? Vai ser essa área compreendida aqui entre T e T mais 1. Portanto, a minha probabilidade de interesse aqui, aqui eu estou apelando para esse conceito para não ter que entrar na parte analítica. O que acontece? Vai ser essa áreazinha menor aqui sobre essa área maior que está em amarelo. Vou colocar aqui de S0 e aqui de S1, tá? Então, a minha probabilidade é S0 sobre S1. O que acontece? A gente nota o quê? Tranquilamente que isso aqui é um número entre 0 e 1, né? Melhor dizendo aqui, olha só, queria escrever aqui. Nós notamos que isso aqui é menor que 1. E é um número maior que 0, já que eu estou pegando área sobre área aqui. Então, eu não posso afirmar
que a probabilidade de W ser maior ou igual a W, dado que T é igual a T, é igual a 1, porque isso aqui não é um evento certo de ocorrer. Então, dessa maneira, eu dei uma apelada aí nessa questão para não ter que atacar ela analiticamente, porque eu considero que isso é uma tarefa muito difícil para você fazer numa prova, e numa prova que tem tempo, né? Então, nós temos aí a conclusão de que esse item 57 é um item que está errado, tá? Então, só para revisar aqui rapidamente, tivemos o quê? Esse item 56, nós vimos aqui que é um item tranquilo de calcular analiticamente. Pulamos o 57 e calculamos aqui, verificamos, né? O item 58, também tranquilo de calcular analiticamente. No 59, tivemos que apelar para uma série geométrica. Aqui está. E o item 60, vimos também que é tranquilo de obter esse cálculo analiticamente. Finalmente, vimos aqui um apelo para uma definição de probabilidade no sentido geométrico para concluir que esse item 57 é um item que está errado, tá? Eu espero que tudo isso aí tenha ficado claro para você. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.